Olá, boa tarde. Hoje é 10 de 4 de 2019 e eu vou falar uma coisinha sobre esse livro aqui, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, História da Violência nas Prisões, onde ele começa, a primeira parte se chama Suplício, e tem o capítulo 1, que é o Corpo dos Condenados, e o 2, que é a ostentação dos suplícios. E nesse capítulo 1, que é o Corpo dos Condenados, ele diz que no final do século XVIII, na Europa e nos Estados Unidos, acontece toda uma modificação da economia dos castigos. E acontecem grandes mudanças com a redação dos grandes códigos modernos, na Rússia, na Prússia, na Áustria, na França e por aí vai. Aí ele diz que no final do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa da punição vai se extinguindo. E diz ainda que de um lado a supressão do espetáculo punitivo e de outro a adoção de todo um procedimento administrativo e gerencial nas prisões. E o desaparecimento dos suplícios, que é arrancar pedaços das pessoas e estripá-las em praça pública e torturá-las em praça pública, em cena de multidões, é o espetáculo que vai ser eliminado. Daí tem a seguinte frase: o sofrimento físico, a dor do corpo, não são mais os elementos constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. Então essa é a primeira parte, que o livro vai continuar com a discussão sobre as punições e sobre as penas e sobre a disciplina dos corpos dóceis nos grandes sistemas prisionais, né? E eu acho que é bem interessante a gente recuperar a leitura desse livro nesse momento em que no Brasil se discute o que aconteceu quando 9 policiais e militares, 9 militares, no Rio de Janeiro, no mês de abril, há poucos dias atrás, praticam uma execução pública fuzilando um homem que era músico e que estava num carro com sua família indo para uma festa. E nesse cenário que está todo mundo discutindo, que é o principal tema das redes sociais e que está em debate também na grande mídia, eu acho que a gente tem que começar a pensar, a interpretar essa cena a partir da ideia do corpo dos condenados, né? De quem está sendo condenado a algo nessa cena, né? Então, o primeiro condenado é o próprio moço que foi fuzilado, executado, por quem deveria estar protegendo ele ou a população inteira, em praça pública, uma execução sumária. O segundo condenado é a população civil brasileira que se vê nessa cena condenada ao medo de ser alvo, né? Então, é toda a população civil, em maior ou menor grau, mas toda ela, que se sente atingida, ameaçada como condenada ao risco de também sofrer ou de poder ser vítima de um fuzilamento na rua, em cena pública. E o terceiro nível de condenação, ele se divide em dois níveis, que são os 9 militares presos. Eles foram presos, estão em prisão preventiva por tempo indeterminado e vão ser julgados pelas leis punitivas, essas que o Foucault diz nesse livro que são as leis modernas, dos códigos, dos grandes códigos punitivos dos sistemas
prisionais. Eles vão estar incluídos de alguma maneira, né, ou especial, porque é um tribunal militar, ou enfim, se fosse de outra maneira, por um tribunal comum, eles estarão inscritos no sistema de julgamento assim, tradicional da modernidade. Num outro nível, eles vão ser julgados pela população também, porque as grandes mídias irão divulgar e vai continuar havendo um processo de julgamento deles. E também vai haver um processo de julgamento do grau de crime que esse tipo de ação militar estaria correndo o risco de praticar, né? Então, de alguma forma a gente tem que voltar a refletir sobre, ou voltar a Foucault para refletir sobre o aspecto da espetacularização dos sistemas punitivos na atualidade, né? Que estão voltando, os sistemas punitivos estão voltando a se utilizar de sistemas de grande divulgação e de produção de grandes espetáculos. É isso. Boa tarde.